Você já orou muitas vezes, mas mesmo assim sentiu que algo estava faltando? Já teve momentos em que suas palavras saíam da boca, mas parecia que o coração não acompanhava totalmente aquilo que você estava dizendo? Muitas pessoas vivem exatamente essa experiência. Elas amam a Deus, acreditam no poder da oração, sabem que orar é importante, mas no fundo, sentem que sua vida de oração poderia ser muito mais forte, muito mais viva, muito mais profunda. E o que talvez surpreenda você é que um dos grandes pregadores da história cristã, John Wesley, falava frequentemente sobre um erro silencioso que enfraquece a oração de muitas pessoas, sem que elas percebam. Um erro simples, mas extremamente comum, que pode transformar algo que deveria ser um encontro vivo com Deus em algo mecânico, repetitivo e espiritualmente fraco. Antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta muito sincera para você que está ouvindo este vídeo agora. Quando você ora, seu coração realmente está presente naquele momento? Ou sua mente muitas vezes está em outro lugar? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela revela algo muito profundo sobre a forma como muitas pessoas se relacionam com Deus. Wesley acreditava que o maior erro que enfraquece a oração é quando a oração se torna apenas palavras, sem envolvimento verdadeiro da alma. Ele observava que muitas pessoas aprendem a orar desde cedo. Aprendem frases bonitas, aprendem expressões religiosas, aprendem formas corretas de falar com Deus, mas com o passar do tempo, essas palavras podem se tornar apenas um hábito automático. A boca fala, mas o coração não participa totalmente. A mente repete frases conhecidas, mas a alma não está realmente dialogando com Deus. Esse tipo de oração não é completamente inútil, mas perde grande parte de sua força espiritual. Wesley dizia que a oração verdadeira nasce quando a alma inteira se volta para Deus com sinceridade. Para entender por que isso é tão importante, precisamos lembrar algo fundamental sobre a oração. A oração não é apenas um ritual religioso. A oração é um encontro. É um momento em que a criatura fala com o Criador. É um momento em que o coração humano se abre diante daquele que conhece todos os pensamentos, todas as emoções e todas as necessidades. Quando esse encontro acontece de forma sincera, algo poderoso ocorre dentro da pessoa. A mente se acalma, o coração encontra direção, a fé se fortalece e a presença de Deus se torna mais real. Mas quando a oração se torna apenas uma repetição de palavras, esse encontro perde profundidade. Wesley percebia que muitas pessoas não tinham intenção de orar de forma superficial. Na verdade, muitas delas eram sinceras em sua fé. O problema era que a rotina espiritual, com o tempo, podia transformar algo vivo em algo automático. Imagine alguém que todos os dias repete a mesma oração da mesma forma, nas mesmas palavras, no mesmo ritmo, sem parar para refletir profundamente sobre o que está dizendo. Aos poucos, aquela oração deixa de ser uma conversa e se torna apenas um costume. E quando a oração se torna apenas um costume, a alma deixa de se envolver totalmente naquele momento. Mas Wesley também ensinava algo extremamente encorajador. Ele dizia que a solução para esse erro não era abandonar a oração, mas renovar a forma de orar. Em vez de falar com Deus de maneira automática, a pessoa precisa aprender a orar com atenção, com presença e com sinceridade. Ele aconselhava as pessoas a fazerem pausas durante a oração, a pensarem nas palavras que estavam dizendo e a falarem com Deus como alguém que realmente acredita que está sendo ouvido. Isso pode parecer algo pequeno, mas transforma completamente a experiência da oração. Existe algo profundamente humano nesse ensinamento. Muitas vezes as pessoas imaginam que para ter uma oração poderosa é necessário usar palavras extraordinárias ou expressões espirituais muito sofisticadas. Mas Wesley lembrava que Deus não está procurando discursos perfeitos. Deus está procurando corações sinceros. Uma oração simples, mas cheia de verdade, pode ter muito mais força espiritual do que uma oração longa,
cheia de palavras bonitas, mas vazias de envolvimento interior. Talvez neste momento você esteja lembrando de momentos em que sua oração foi exatamente assim, simples e sincera. Momentos em que você falou com Deus com honestidade, sem tentar impressionar, sem tentar parecer mais espiritual do que realmente era. E talvez você também lembre que nesses momentos a presença de Deus parecia mais próxima, mais real, mais viva. Isso acontece porque a oração verdadeira nasce do coração. Outro ponto que Wesley destacava era a importância da atenção durante a oração. A mente humana é facilmente distraída. Enquanto a pessoa ora, pensamentos sobre trabalho, preocupações, responsabilidades ou problemas podem surgir rapidamente. Isso acontece com praticamente todas as pessoas. O problema não é ter distrações ocasionais, mas permitir que a mente permaneça completamente distante enquanto a boca continua repetindo palavras. Quando isso acontece, a oração perde intensidade espiritual. Wesley aconselhava algo muito simples, mas poderoso. Quando perceber que a mente se distraiu durante a oração, não se desespere e não abandone o momento. Apenas volte sua atenção novamente para Deus. Faça isso quantas vezes for necessário. Aos poucos a mente aprende a permanecer mais presente. Esse exercício fortalece não apenas a oração, mas também a disciplina espiritual. Existe também outro erro que Wesley observava frequentemente e que enfraquecia a oração de muitas pessoas: orar sem expectativa. Algumas pessoas oram, mas no fundo não esperam realmente que Deus responda. Elas oram porque sabem que é algo correto a fazer, mas seu coração não está cheio de fé ou esperança. A oração se torna então apenas uma obrigação espiritual. Wesley acreditava que a oração verdadeira sempre carrega algum tipo de expectativa. Não significa exigir respostas específicas de Deus, mas significa acreditar que Deus realmente ouve e se importa com aquilo que está sendo dito. Quando uma pessoa ora com expectativa, algo muda na forma como ela se relaciona com Deus. A oração deixa de ser apenas um hábito religioso e se torna um ato de confiança. O coração fala sabendo que existe um Deus vivo, ouvindo cada palavra. Essa consciência transforma completamente a experiência espiritual. Talvez você esteja percebendo algo importante neste momento. Talvez o problema na sua vida de oração não seja a falta de vontade de orar, mas a forma como a oração tem sido feita. Talvez suas palavras tenham se tornado muito familiares, muito repetidas, muito automáticas. Se isso aconteceu, não significa que sua fé acabou ou que sua oração perdeu valor para sempre. Significa apenas que chegou o momento de renovar esse encontro com Deus. E renovar a oração pode começar com algo extremamente simples. Da próxima vez que você for orar, comece devagar. Não tenha pressa. Pense nas palavras que você está dizendo. Fale com Deus como alguém que realmente acredita que está diante dele. Agradeça pelas coisas pequenas do dia. Fale sobre suas preocupações de forma sincera. Peça direção para aquilo que está em seu coração. Quando a oração se torna um diálogo real, algo extraordinário começa a acontecer na vida espiritual. Wesley acreditava profundamente que a oração sincera tinha poder para transformar não apenas circunstâncias externas, mas principalmente o interior da pessoa que ora. Uma vida de oração verdadeira fortalece a fé, aumenta a sensibilidade espiritual e cria uma conexão mais profunda com Deus. É por isso que ele falava tanto sobre esse erro silencioso que enfraquece a oração. Ele sabia que muitas pessoas estavam orando, mas não estavam experimentando toda a força espiritual que a oração poderia oferecer. Agora deixe-me fazer outra pergunta importante para você que chegou até aqui. Como está sua vida de oração hoje? Suas orações têm sido momentos vivos de encontro com Deus? Ou têm sido apenas palavras repetidas no final de um dia cansado? Essa pergunta não é para gerar culpa ou condenação. Ela é um convite para reflexão, porque sempre que uma pessoa decide renovar sua forma de falar com Deus, algo novo começa a acontecer em sua caminhada espiritual. Se esta mensagem está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa,
quero orar com o coração. Quando você escreve isso, você está declarando que deseja algo mais profundo na sua relação com Deus. E se você deseja continuar aprendendo princípios espirituais que fortalecem a fé, que aprofundam a vida de oração e que ajudam a desenvolver uma caminhada mais próxima com Deus, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Assim você continuará recebendo conteúdos que podem renovar completamente a sua vida espiritual. Porque no final das contas, o erro que enfraquece a oração não é a falta de palavras, não é a falta de conhecimento e nem mesmo a falta de tempo. O erro que enfraquece a oração é quando o coração deixa de participar do encontro com Deus. Mas quando a alma volta a falar com sinceridade, quando a mente volta a prestar atenção e quando a fé volta a esperar que Deus está ouvindo, a oração se transforma novamente em algo poderoso, vivo e profundamente transformador. E talvez hoje seja exatamente o dia em que sua vida de oração começará a se tornar mais real, mais forte e mais próxima de Deus do que nunca foi antes. Antes de continuarmos esta mensagem, eu quero fazer um pequeno convite a você que está ouvindo até aqui. Se este conteúdo está falando com o seu coração, pare por um segundo agora. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma frase simples, mas muito poderosa. Senhor, fortalece a minha oração. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam renovar sua vida espiritual. Agora respire fundo. Acalme o seu coração por um momento e continue ouvindo com atenção, porque aquilo que vamos refletir agora pode mudar completamente a maneira como você se aproxima de Deus em oração. Um dos aspectos mais profundos que John Wesley ensinava sobre a oração é que ela nunca deve se tornar apenas uma obrigação espiritual. Ele dizia que quando a oração se transforma apenas em algo que fazemos porque sabemos que devemos fazer, ela começa a perder lentamente o seu fogo interior. Muitas pessoas continuam orando, continuam repetindo suas palavras diante de Deus, mas dentro delas existe um certo cansaço espiritual, uma sensação de que a oração já não tem a mesma força de antes. Wesley observava isso com muita atenção, porque ele sabia que a oração deveria ser o lugar onde a alma encontra vida, não o lugar onde a alma apenas cumpre um dever. Existe uma diferença profunda entre orar por obrigação e orar por desejo. Quando alguém ora apenas porque sente que precisa cumprir uma disciplina espiritual, a oração tende a ser rápida, superficial e muitas vezes distraída. Mas quando alguém ora porque realmente deseja falar com Deus, algo diferente acontece. A pessoa desacelera, o coração se abre, a mente começa a refletir e as palavras passam a carregar mais significado. Wesley acreditava que uma das formas mais importantes de fortalecer a oração é recuperar esse desejo interior de encontrar Deus. Talvez você esteja pensando agora que isso parece difícil, especialmente quando a vida está cheia de responsabilidades, preocupações e pressões diárias. Muitas pessoas acordam cedo para trabalhar, enfrentam problemas, tomam decisões difíceis durante o dia inteiro e chegam à noite emocionalmente cansadas. Nesse momento, a oração muitas vezes se torna apenas algumas palavras rápidas antes de dormir. Wesley compreendia perfeitamente essa realidade humana. Ele também enfrentava dias longos, viagens cansativas, responsabilidades enormes e uma agenda cheia de compromissos espirituais. Mesmo assim, ele insistia em algo muito importante. A qualidade da oração não depende apenas do tempo que você tem, mas da atenção que você oferece. Algumas das orações mais poderosas da história não foram longas. Foram orações sinceras, diretas, cheias de fé e atenção. Uma pessoa pode orar por apenas alguns minutos e ainda assim experimentar um encontro profundo com Deus, se sua mente e seu coração estiverem verdadeiramente presentes naquele momento. Por outro lado, alguém pode passar muito tempo repetindo palavras sem realmente se conectar
com Deus. É por isso que Wesley enfatizava tanto o envolvimento da alma na oração. Outro ponto que ele observava com muita clareza era que muitas pessoas enfraqueciam sua oração porque carregavam o peso da culpa silenciosa. Quando alguém sabe que precisa pedir perdão por algo, mas evita falar sobre isso diante de Deus, a oração se torna tensa e incompleta. O coração sente que existe algo não resolvido, algo que precisa ser colocado diante de Deus com sinceridade. Wesley ensinava que a oração se torna muito mais forte quando a pessoa é completamente honesta diante de Deus. Não existe necessidade de esconder fraquezas ou erros. Deus já conhece tudo. A oração verdadeira acontece quando a alma decide ser transparente diante dele. Essa transparência espiritual traz algo maravilhoso para o coração humano: liberdade. Quando uma pessoa fala com Deus sobre suas falhas, suas lutas e suas dúvidas com sinceridade, ela deixa de carregar esse peso sozinha. A oração se torna um lugar de restauração. A alma encontra alívio, a mente encontra clareza, e a fé começa a se fortalecer novamente. Wesley acreditava profundamente que muitas pessoas poderiam experimentar uma vida espiritual muito mais forte se apenas aprendessem a falar com Deus com total sinceridade. Existe também um aspecto da oração que muitas pessoas esquecem completamente, e Wesley falava sobre isso com muita frequência. A oração não é apenas falar com Deus, mas também aprender a permanecer em silêncio diante dele. Muitas pessoas terminam suas orações imediatamente depois de falar. Elas apresentam seus pedidos, expressam suas preocupações e então voltam rapidamente para suas atividades. Mas Wesley acreditava que o silêncio também faz parte da oração. Quando uma pessoa permanece alguns momentos em silêncio, depois de falar com Deus, ela permite que o coração se acalme e que a mente se torne mais sensível à presença divina. Esse silêncio não significa necessariamente ouvir uma voz audível ou receber respostas imediatas para todos os problemas da vida. Significa simplesmente permanecer diante de Deus com reverência, permitindo que a alma descanse na presença dele. Esse tipo de oração cria um espaço interior onde a paz começa a crescer. Muitas vezes a resposta que a pessoa precisava não vem em forma de palavras, mas em forma de uma nova tranquilidade no coração. Wesley também acreditava que a oração se torna muito mais forte quando a pessoa aprende a levar para Deus não apenas seus problemas, mas também sua gratidão. Muitas pessoas se lembram de orar quando estão enfrentando dificuldades, quando estão preocupadas ou quando precisam de ajuda. Mas esquecem de agradecer pelas pequenas coisas que acontecem todos os dias. A gratidão transforma a oração porque muda a forma como o coração enxerga a vida. Quando uma pessoa começa a agradecer a Deus pelas coisas simples, pela vida, pela família, pelo alimento, pelas oportunidades e até mesmo pelas lições aprendidas em momentos difíceis, algo muda profundamente dentro dela. O coração se torna mais sensível à presença de Deus nas coisas pequenas. A fé se fortalece porque a pessoa começa a perceber que Deus está presente em muitos detalhes da vida cotidiana. Wesley acreditava que a gratidão protege a alma contra o desânimo espiritual. Uma pessoa que aprende a agradecer frequentemente desenvolve uma fé mais estável e uma oração mais viva. Talvez o que Deus esteja convidando você a fazer hoje seja algo muito simples, mas profundamente transformador. Não apenas continuar orando como sempre fez, mas renovar a forma como você ora. Da próxima vez que você falar com Deus, desacelere um pouco. Pense nas palavras que você está dizendo. Permita que seu coração participe completamente daquele momento. Fale com Deus como alguém que realmente acredita que Ele está ouvindo. Antes de terminar este vídeo, eu quero deixar mais um pequeno desafio espiritual para você. Hoje, quando você for orar, comece sua oração com 3 coisas simples. Primeiro, agradeça a Deus por algo específico que aconteceu no seu dia. Depois fale com Ele sobre algo que está realmente em seu coração. E por fim,
permaneça alguns momentos em silêncio, apenas descansando na presença dele. Esse pequeno exercício pode começar a transformar sua experiência de oração de uma maneira que você talvez nunca tenha experimentado antes. Se você deseja viver uma vida de oração mais forte, escreva aqui nos comentários: minha oração será mais sincera. Esse simples comentário pode ser o início de uma nova etapa na sua caminhada espiritual. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, renovam a esperança e ajudam você a caminhar cada vez mais perto de Deus. Porque no final das contas, o erro que enfraquece a oração não é a falta de palavras, mas a ausência de um coração presente diante de Deus. Mas quando a alma se volta novamente para Ele com sinceridade, quando as palavras voltam a carregar verdade, e quando a fé volta a esperar que Deus está ouvindo, a oração deixa de ser apenas um hábito religioso e se torna novamente aquilo que sempre foi destinada a ser: um encontro vivo entre o coração humano e o coração de Deus.